a sua pergunta. Tipo, bom dia, eu estou aqui com o Thales, da Fundação Cultural, e eu vou deixar ele se apresentar aqui primeiro. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Thales, artisticamente, né, o nome é artístico Thales Monteiro. Eu sou ator, produtor, e há uns anos atrás eu comecei a atuar na gestão pública de cultura, a partir da pandemia. E hoje eu estou aqui na equipe do município, com a Luara, presidente da Fundação Cultural, Luara Aquino. E eu sou um dos responsáveis aí pelos editais de cultura. Então, a PENAB, né, a Léo de Blanc, a atual PENAB, Lei Paulo Gustavo, PROMIC, esses programas sou eu quem cuido, estou cuidando atualmente. Voltado, vamos começar a entrevista voltado já por esses programas. Qual, qual é a... Ixi, qual é os projetos disponibilizados pela Fundação? Você já falou, né? Não, nem todos. Mas, assim, a gente pode... A Fundação Cultural de Palmas, como é da capital, da cidade, ela tem uma abrangência, um alcance muito menor do que o Estado, por exemplo, né? Inclusive, em questão de dinheiro, de orçamento, é muito menor do que o Estado. Então, como programa de incentivo à cultura, você tem o carro-chefe, né, digamos assim, que é o PROMIC, que é uma sigla que significa Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O PROMIC ele foi estabelecido em 2013 e, desde então, ele usa de forma mais ou menos contínua os recursos do Fundo Municipal de Cultura, que é um dinheiro guardado no orçamento só para apoiar projetos de cultura. Então, o PROMIC ele usa esse recurso para fazer editais de seleção de projetos. Uhum. Quais são os critérios adotados em relação à seleção dos candidatos? Certo, é uma ótima pergunta. Porque nem todo edital é igual. Tem edital que a gente busca fomentar projetos com um determinado objetivo. Então, vamos dizer que a gente faça um edital que a gente pretende desenvolver artisticamente a nossa classe cultural, os nossos agentes culturais. Então, esse edital ele vai olhar para o lado artístico com mais critério, com mais cuidado, do que um edital voltado a projetos culturais mais amplos. Eu ia falar genéricos, mas não é que é genéricos, né? É porque não é especializado. Então, eu posso ter um edital voltado para o desenvolvimento de atividades culturais na comunidade, por exemplo, nos bairros em que os artistas moram, e esses projetos vão lidar com programações artísticas, vão lidar com oficinas, né, cursos, vão lidar ali com apresentações, seja da própria comunidade, ou seja de artistas de outras comunidades. E a gente pode ter um outro edital voltado para desenvolver artisticamente um grupo, uma comunidade, que vai trabalhar a linguagem artística, né? Vai fazer a pesquisa artística para desenvolver o seu trabalho. São editais diferentes. Então, o critério ele varia com esse objetivo do edital. Por exemplo, na política Aldir Blanc, que foi a política Aldir Blanc foi estabelecida em 2022, mas a primeira execução dela só ocorreu no ano passado, em 2024, porque ela surgiu junto com a Lei Paulo Gustavo e os municípios e estados
só consegue executar uma coisa de cada vez. Então, executou-se primeiro a Lei Paulo Gustavo e depois veio a política Aldir Blanc. A política Aldir Blanc, como exemplo, eles têm uma linha voltada, eu falo eles porque é um dinheiro federal, né? É uma política nacional. Então, tem uma linha voltada para pontos de cultura. Pontos de cultura é um grupo de pessoas que se unem em articulação com suas comunidades com o objetivo do desenvolvimento cultural daquele local. É um ponto de cultura. Teve uma linha para subsidiar atividades permanentes que o Ministério chama, né, e aí a gente abre aspas, chama de espaços culturais, que são voltados a quê? A você financiar o aluguel, a energia, a água, os funcionários, os equipamentos. E tinha a linha geral da PENAB, que aí sim são os projetos ou premiações, reconhecimentos, né? Então veja que cada linha dessa, e dentro dela cada edital, são objetivos bem diferentes uns dos outros. Portanto, os critérios de avaliação também precisam ser diferentes uns dos outros. Muitas vezes, a qualidade artística ela não pode ser avaliada, porque mais importante do que a excelência artística é você concretizar uma ideia para transformar um problema, né? Uma comunidade, vamos dizer assim, o seu bairro. E aí eu vou abrir uma janela aqui já aproveitando, porque é importante a gente ter em mente para essa entrevista aqui o que significa um projeto cultural. Eu sinto que os artistas, os agentes culturais, eles começaram... A gente passou a ter muitas oportunidades, né? Vamos começar daí. Você teve, desde a pandemia, recursos infindáveis para patrocínio, que antes era raro aqui no Tocantins, agora é rotineiro. Então, antes você tinha um edital aqui em Palmas, a cada 2 anos era lançado o edital. Né? Quando não virava 3 anos. No estado do Tocantins, os últimos editais próprios foram lançados em 2013. Com algumas exceções lá em 2017 ou 2018, se não me engano. Então, desde a pandemia, com a primeira Lei Aldir Blanc, você tem essa continuidade do financiamento à cultura. Mas eu sinto, tanto como produtor, porque eu ainda atuava como produtor, e depois que eu entrei na gestão pública, eu também sinto isso, nós passamos a ver o projeto como a descrição de uma ideia para tentar ganhar um dinheiro. E essa concepção é completamente errada. Um projeto, ele não existe para você ganhar um dinheiro. O dinheiro, ele não vem pelo seu projeto. Do quão bem você escreve, se não tem erro de português, não é isso. Todo projeto, e aí todo é todo mesmo, de todas as áreas, seja na cultura, nossa área, seja na ciência e tecnologia, seja no ramo empresarial, de qualquer área. Um projeto, ele sempre visa resolver um problema. O projeto só pode surgir a partir de um problema. Certo? E eu sinto que a gente começa a esquecer isso. O meu projeto, ele deve servir a alguma coisa. Ele deve servir, no nosso caso, da cultura. Ele deve servir, por exemplo, à preservação do patrimônio cultural. Ou ele deve servir para o desenvolvimento artístico de uma comunidade. Ou ele deve servir para a circulação de artistas, que vai gerar renda, que vai resolver um problema de que os artistas daqui não viajam, não circulam, não se capacitam, não gera renda. Então, o projeto,
quando bem planejado, ele vai resolver um problema desse. Uma outra característica de projeto é que ele tem que ser temporário. Não existe projeto permanente. O projeto ele visa resolver um problema. A princípio, se você executa o projeto, você resolve o problema. Se não resolveu totalmente, resolveu em partes. E aí você pode continuar fazendo outras versões do seu projeto até, né, resolver a situação que iniciou o seu projeto. Quando o projeto fica permanente, ele não é mais um projeto, ele é um programa. O programa é uma ação permanente destinada a alguma coisa. O programa ele não visa mais resolver, solucionar situações que surgem, problemas. Ele visa desenvolver aquelas atividades que ele desenvolve. Então, é importante essa janela que eu abro, na esteira dos critérios de avaliação, a gente entender que projeto não é a ideia de 1 milhão. Não é aquela ideia mágica que vai me dar o dinheiro. Se eu não tenho uma intenção com o meu projeto, uma intenção de ser a transformação, o vetor de transformação na sociedade, não importa quão bem o projeto seja elaborado, os critérios eles não vão ser adequados. Porque a gente está, no fim das contas, aqui, a gente está falando de política pública. Sim. Não é loteria. Não é um dinheiro que você vai ganhar e vai colocar na sua conta pessoal. A política pública, através da ferramenta de editais, ela terceiriza para a sociedade a solução dos próprios problemas. Então, a fundação não teria condições de realizar a feira literária que a gente vai ter, de realizar o festival de dança que vai ter, de realizar as apresentações musicais, de teatro, de dança, as exposições que o edital da PNAB e do PROMIC proporcionam. Entende? Então, ela terceiriza isso para as pessoas. E a política pública, o dinheiro deve servir à sociedade. Então, eu encerro essa fala aí com essa conceituação do projeto, dos critérios que são variáveis de acordo com o objetivo. O objetivo do quê? Do edital. O edital ele representa a idealização da política pública. Então, o edital ele vai servir à política pública. Desculpa falar muito aí. Não, mas você tá respondendo algumas perguntas junto com essa que eu fiz. Eu queria saber também, tipo, as iniciativas futuras, atuais e futuras que o governo disponibiliza. Está planejando, sim. Né? O PROMIC ele continua ativo. Nós estamos planejando um edital do PROMIC para ser lançado esse ano. Está nos trâmites. É um edital que agora que não existe só o dinheiro do PROMIC, que é muito pequeno. Né? O Fundo de Cultura do município é muito pequeno. Mas antes a gente só tinha esse dinheiro. Agora a gente tem esse dinheiro mais o dinheiro do governo federal, da PNAB. Então, esse aumento da quantidade de dinheiro permite que a gente consiga planejar coisas mais específicas. Né? Então, a gente tem um PROMIC para sair, a PNAB vai ter de novo esse ano, a política Aldir Blanc, a gente deve lançar as escutas públicas para ela na próxima semana ou na outra. Nós temos também outros planejamentos de editais de fomento à cultura, de financiar projetos, né, dessa coisa de terceirizar a ação pública através dos artistas.
tem também outras ideias sendo preparadas, mas nada tão estabelecido quanto o PROMIC e a PNAD. Isso é certo que vai ter. E pode ser que tenha outras coisas extras além disso. Tipo, na verdade, agora eu queria tipo, meio que agradecer ao tempo prestado e a atenção por mim. Tá bom. E, Agradeço. Não, tá tranquilo. e tipo, essa entrevista foi meio rápida, mas foi mais objetiva. Você acha que cobre as situações? Sim. É, Eu queria te perguntar também se claro. você autoriza a divulgação desse áudio Sim, para projetos didáticos, né? sim. Porque esse é um trabalho, né? Autorizo sim. Acho que é importantíssimo. Essa conversa, existem instâncias de governo onde a sociedade conversa com o governo. Por exemplo, os conselhos, né? E a gente tem um conselho de cultura. Mas essa entrevista, né? E depois, aonde você levar essas informações, isso também é uma instância de participação fundamental. Essa conversa, a gente tem que estar aberto para isso, né? Estar disponível para conversar, para ouvir, para dialogar, para discutir, debater, defender nossas ideias. Eu sei que muitos artistas olham para essa enxurrada de dinheiro que chegou agora e não conseguem acessar o edital por N motivos, diversos motivos, né? Não conseguem. Alguns culpam a burocracia, mas é concreto quando a gente olha a história dos editais, que é um tipo de política que começou lá em meados dos anos 2000 e bolinha. Você tem uma simplificação acontecendo na prática. Cada nova edição de edital é mais simples do que a edição anterior. Mas o poder público, ele não pode se abster da burocracia. A burocracia, ela é, assim como o manual estava em inglês, é o idioma, né, do fabricante. A burocracia é a linguagem do poder público. Porque quando você envia um projeto, eu preciso criar uma pastinha. Eu vou falar, ó, esse aqui é o projeto do Lucas. Sim. O Lucas mandou um projeto sobre isso, isso. Então, isso é burocracia. Aí eu ponho o seu projeto lá. Aí eu passo o seu projeto para o avaliador. Cada avaliador vai escrever uma avaliação e vai colocar nessa pastinha. Né? Aí depois a gente vai olhar a avaliação, ver a nota que ficou e vai colocar você numa lista. Aí essa lista vai também no processo. Então, o poder público ele depende da burocracia para funcionar aos trancos e barrancos. Porque aqui no Brasil a gente sabe que é difícil. Né? Depende disso para funcionar. Mas sim, a gente consegue, tanto consegue como fizemos. Estamos simplificando cada vez mais os editais. Do outro lado, o artista que não consegue entrar de primeira, o que é totalmente normal, porque você está competindo, o edital é uma competição. Com pessoas mais experientes, com pessoas com currículo maior, com pessoas que já fizeram aquilo que você disse que quer fazer. Enfim, são tantos níveis diferentes ali na competição que é normal você não passar de primeira. Vai ter no ano seguinte, vai de novo. Né? Veja se o seu projeto ainda é válido, se você ainda tem a intencionalidade de melhorar a vida das pessoas com o seu projeto. E tenta de novo até conseguir. Eu mesmo, a primeira vez que eu mandei um projeto para o edital em 2006, lá na cidade que eu morava, eu não passei.
Eu era um artista novato, ainda estava na escola de arte. E eu fiquei pé da vida. Como assim eu não passei, né? Tô fazendo um negócio aqui super legal, super moderno, contemporâneo. Que absurdo não passar, é roubada, enfim. Só depois eu fui entender que existe um processo burocrático que é muito sério. Os critérios são objetivos, eles não são subjetivos. Quando você tem ali o critério, o que você vai fazer pela comunidade, aquilo é objetivo, não é divagação. Quando você tem um critério ali, experiência do proponente, aquilo é objetivo, não é, eu acho que esse proponente é bom, eu acho que ele é ruim. Não, é o que você mandou de documentos que está sendo julgado, está sendo avaliado, isso vai se transformar numa nota, né? E aí só depois eu fui compreender e o resultado dessa compreensão é que 4 anos depois eu consegui, participar de um primeiro edital. Foi a montagem dessa peça que eu fiquei 3 anos esperando o dinheiro até conseguir o dinheiro para montar a minha peça de teatro. Foi muito legal. Então, né, de um lado tem a burocracia do Estado eu falo assim, do governo, né? E essa busca por uma simplificação, e de outro lado, o artista precisa se capacitar também. Hoje, olha, abre o YouTube, gente, o YouTube. Põe ali como fazer um projeto cultural. Você tem toneladas de conteúdo. Porque não existe fórmula mágica. Né? Eu já recebi artista falando assim, já recebi tanto na prefeitura quanto no estado, quando eu estava lá, artista falando assim, olha, se vocês não derem um curso para a gente aprovar o projeto no edital de vocês, a gente nunca vai conseguir entrar. E não dá para existir isso. Primeiro porque são só poucas vagas. Não dá para a gente aprovar no estado, foram 3.000 inscrições. Não tem 3.000 vagas no edital. Né? Aqui no município é um pouco menor, em média 240, 220 inscrições, mas são 30 vagas em média. Não tem como aprovar todo mundo. O que dá para fazer é, sim, a gente explica como você faz a sua inscrição, mas o seu projeto é seu projeto. Tem a sua subjetividade no seu projeto também. A sua visão artística, a sua visão de mundo. Isso é só você que pode falar. E tem conteúdo demais, assim, de graça na internet, conteúdo bom. Precisa ir atrás. Precisa ir atrás. Porque o caminho é esse. Assim, claro que o edital não é a forma mais justa que tem. Aliás, falei errado, né? O edital não é a melhor forma que poderia ter para a seleção, mas hoje é a única forma que a gente entende que é justa. E quando eu falo a gente, não é só o governo, é a sociedade também. Porque antes dos editais funcionava assim. O artista mais famoso ia direto no secretário pedir o dinheiro, o secretário dava para o artista famoso. Ou pior, o artista amigo do secretário, e o secretário dava dinheiro para ele. E se hoje a gente tem quase metade dos projetos aprovados pela fundação ocorrendo na região periférica, de pessoas que têm pouco acesso ao poder, pouco acesso à cidadania, às condições que dão cidadania para a pessoa, que dão dignidade para a pessoa, é porque nós temos um processo mais democrático, né, mais justo. Então, eu sei, né, que quando sai resultado de edital, nada é justo. Nada é justo. Mas quando a gente olha o histórico desses resultados, a gente vê claramente que a gente está conseguindo construir um lugar mais justo para todos. Os artistas do centro estão ganhando menos, porque as vagas continuam as mesmas, continuam 30 vagas. Então, estamos contemplando menos artistas do centro e mais artistas da periferia,
para trazer um equilíbrio social, uma justiça social nisso. Entendo. Beleza? Uma igualdade. Uma igualdade, com certeza. Você que está lá no TRE escuta muito sobre isso, né? Eu imagino que escuta muito. Porque o poder eleitoral, né, a justiça eleitoral, ela trabalha muito em cima disso. O voto, o título de eleitor na Constituição brasileira é a condição da cidadania brasileira. Se você não é eleitor, você não tem a cidadania completa. Né? Tem essa visão. Consegui até, tipo, um exemplo, viajar e tal, tem que estar com o certificado de quitação, né? Sim, para fazer muitas coisas, conseguir um trabalho, fazer uma matrícula na universidade, porque é uma condição vinculada, né? Se você é brasileiro, você tem que participar da vida política. Isso. E para participar da vida política, você tem que ter um título de eleitor. Esse é o que fecha a condição de cidadania brasileira. E aí aqui, quando a gente distribui o recurso para o artista periférico, e aí eu sei que tem algumas pessoas que acham que periférico é uma palavra que pode denotar um preconceito, mas não, periférico é sobre cidadania, porque a vida é diferente. Eu não posso comparar o artista que mora na Graciosa com o artista que mora no Aurinho. Eu não posso comparar a vida dos dois, mas eu tenho que dar as mesmas condições de cidadania para os dois. Né? Então, quando eu coloco dinheiro na mão desse artista periférico, eu sei que ele vai fazer a revolução ali. Ele vai articular a comunidade, ele vai fazer o evento dele acontecer. Esse evento dele vai gerar frutos futuros que a gente não consegue saber o que são. São efeitos secundários. Né? Porque assim, por exemplo, esse ano foi financiado e vai ter esse ano uma feira de livro. Para o governo, ele patrocinou a feira do livro. Acabou aí a relação objetiva do dinheiro. O dinheiro acabou aí, feira do livro. Mas a feira do livro vai trazer um autor que é periférico. Esse autor vai vender os seus livros nessa feira. Alguém que comprar um livro desse autor vai chamar ele para dar uma palestra. Entende o efeito secundário que gera esses projetos culturais? Ele abre portas para os artistas. Né? Tanto para quem faz o projeto, quanto para quem participa do projeto. Então, a gente consegue ver essa dinâmica social, dinâmica dos artistas sendo mais intensificada com o financiamento público. Entendi. E, tipo, eu queria agradecer mesmo. Obrigado. Tá bom, foi um prazer.